Eu costumo dizer o seguinte, que a primeira habilidade, que na verdade não é uma habilidade, isso aí você tem que adquirir, e é uma questão de decisão, é atitude. Atitude eu acho que você não tem como aperfeiçoar. Aliás, estudar atitude. Tem como estudar atitude? Não tem Não. como. O que você tem você tem a aperfeiçoar e estar com pessoas que têm um nível de energia, um nível de trabalho lá em cima, que são ambiciosos, e você assim vai ser ambicioso e você vai trabalhar compativelmente aquele nível de energia, aquela ambição que você tem. Então, assim, você pode perceber, todo cara que é bom vendedor, ele tem atitude, é um cara de ação. Uhum. Então eu costumo dizer para todo mundo, mas como é que eu vou ser um cara de ação, que eu vou ser um cara de atitude? Primeira coisa, você precisa estar decidido a vencer. Decidido em conquistar todos os seus objetivos. A partir daí você vai ser um bom vendedor, vai ter sucesso. Então eu acredito que a atitude é o primeiro passo. E a segunda coisa é estudar, né? Muita gente não estuda vendas, encara esse negócio como Como um bico. um bico, é. É. Você pode perceber, a maioria das pessoas, qual que é a tua profissão? Tem nada a ver com vendas. Então as pessoas não tiveram, talvez por oportunidade ou não, caíram de gaiato ali e assim vai levando. Entendeu? Muitos vendedores não têm sucesso porque eles ficam só levando. Ah, eu tô aqui, tô tocando, tô vendendo, vou fazendo o necessário. Mas não, toda profissão você precisa estudar, se aperfeiçoar. E eu acho que um fator determinante para você melhorar é conseguir medir seus indicadores. Se você não tem um painel de bordo muito claro e definido, você não sabe onde você precisa melhorar. Né? Você vai viajar sem rumo. Com certeza, Léo. E eu tenho certeza que hoje, né, seu filho jamais teria vergonha de você levar ele na escola com os carros que você dirige. Independente, que eu acho que não é isso. Eu sei que isso é um pouco Não, da criança. Hoje a nossa visão mudou. Carro é só um detalhe, né? exatamente. Mas hoje você tem 3 Porsche, Não, eu tenho dois 2 Porsche e Porsche, uma Range Rover Sport. show. E cara, falando de processo de vendas, porque tudo na vida são vendas, a gente está se vendendo a todo instante. Gravando esse podcast aqui, a gente está se Sim, vendendo. Vendendo o quê? Nosso conhecimento, nosso conhecimento. conteúdo. Na sua visão, falando um pouquinho aí sobre processo de venda ideal. Como é a abordagem? Como que funciona um processo de venda ideal na sua visão? E falar um pouquinho também sobre pós-venda. Cara, eu acho assim que nos mundos de hoje mudaram muitas coisas, entendeu? O que funcionava lá atrás não funciona hoje. E quando eu falo lá atrás é antes da pandemia, para você ter uma ideia. Então os processos de vendas mudaram. Eu acredito em processo de venda, tá, Reinaldo? Eu não acredito em script. Ah, me passa seu script de venda. Não, cada um tem um script particular. Agora o processo de venda, ele existe e sempre vai existir. Só que eles mudam. Mudam conforme a fonte de entrada desse cliente, muda conforme com centenas de variáveis. Agora o que eu acredito é o seguinte, quanto mais humanizado for o teu primeiro contato com o cliente, quanto mais você se preocupar com o cliente primariamente, ao invés de ficar o tempo todo falando do seu produto, escutar um pouquinho mais o cliente. E o grande diferencial do processo de venda é a qualificação. Entendeu? Fala um pouquinho, como que é essa qualificação? Qualificação, você tem várias formas de qualificar. Aqui dentro do nosso processo de venda de franquia, a gente tem a famosa ficha de qualificação, que a gente vai fazer uma peneira. Faz parte do funil. Então, assim, gente, entra sei lá, vou te falar, 2 mil leads de uma marca no mês ou até mais. Então, a gente vai fazer no funil, afunilando. E quando eu aplico uma ficha de qualificação, ou quando eu qualifico de outra forma, desses 2 mil, por exemplo, vão se tornar 200, 300, que são pessoas interessadas. Você vai aplicar ferramentas e perguntas onde você vai conhecer o nível de consciência desse interesse desse cliente comprar o seu produto ou serviço, ou até mesmo a capacidade financeira, né? Se ele vai ter dinheiro, se ele tem ou não, se está muito fora. Então, quando você faz a qualificação, você pondera a capacidade financeira e o nível de interesse. E o nível de consciência que esse cara tem em comprar o seu produto e serviço. Então, acho que a qualificação, principalmente nos mundos de hoje, com o digital aí latente, né? Todo mundo... A gente faz sempre que a gente usa o digital, né, para captação de clientes. Mas, assim, hoje em dia, muita gente não captava. Hoje em dia, representa quase 90% de muitas empresas aí. Então, se você não qualificar, você fica perdido. Você não sabe com quem você está conversando. Você conversa com gente lá de Manaus,
do Oiapoque ao Chuí, você não sabe. Você precisa qualificar, procurar entender o perfil desse cara.